O quanto você é sugestionável, o quanto você é influenciado e controlado por coisas que você desconhece ou você não percebe, o quanto do seu comportamento você consegue explicar. São algumas questões muito interessantes que elas abrem espaço para falar sobre muita coisa. Eu vou tentar não me estender demais ou não ir para muitos cantos aqui, porque tem muitos assuntos que podem ser envolvidos nisso e eu ficaria aqui o dia inteiro falando disso. Participo de um grupo de neurociências e psicologia e ontem a gente estava discutindo, partiu da discussão sobre estados alterados de consciência, como a hipnose, o flow, o fluxo, que é uma concentração extrema em alguma atividade, e também meditação, o mindfulness, atenção plena, por exemplo. Em meditação, o mindfulness, atenção plena, por exemplo. Mas eu vou me concentrar mais aqui na hipnose, que é a sugestionabilidade, de certa forma. Vou também falar de publicidade, Big Brother, política. É estranho porque eu não gosto de falar muito desses temas muito polêmicos, mas você vai ver que também não a minha intenção aqui é a gente enxergar isso de fora. E o grande objetivo final aqui é isso, é a gente conseguir enxergar essa bolha ou esses cenários de fora. Você vai entender um pouco melhor quando eu chegar lá. Basicamente, assim, hipnose é um estado alterado de consciência e nele existe uma sugestionabilidade maior, orientações de quem te hipnotizou. Por exemplo, imagina a mesma cena clássica de alguém sendo hipnotizado, hipnose de palco mesmo. O hipnotizador coloca essa pessoa num estado alterado de consciência e ele diz para ela: come essa cebola e pensa que é uma maçã. E a pessoa come aquilo, realmente pensa que é uma maçã. Tem um monte de exemplo de hipnose. Mas se você for ver o mecanismo, o que interessa, que principalmente para a gente, é pensar nisso. Essa pessoa está sendo influenciada ou controlada, de certa forma, por orientações, por solicitações de outra ou do meio, e isso influencia o comportamento dela, o pensamento. E olha que doideira, eu vou dar um exemplo. De um caso que o Freud já falava dele lá antes de 1900, antes do Freud abandonar a hipnose, que é do Barheim, algo assim. E o cara trabalhava com hipnose. O caso era o seguinte: tinha um cara sentado, ele hipnotizava esse cara e, em estado de hipnose, ele falava pro cara: levanta e pega o chapéu. Aí esse cara, hipnotizado, né, sugestionável, menos resistente aos comandos, vai lá e pega o chapéu. Aí o cara vai, acorda ele e pergunta: por que você pegou o chapéu? E o cara começa a explicar. Fala: porque eu tava indo embora. Ou porque eu fiquei com vontade de pegar o chapéu. Porque não sei, sabe? A explicação nem importa. O que é curioso aqui é que a explicação ela vem depois do componente, a causa do comportamento. Olha isso aqui, olha que doideira. Isso eu acho, sim, fascinante, porque assim, mostra o quanto a gente pode desconhecer a gente mesmo, né? Então seria um autodesconhecimento. A gente fala muito de autoconhecimento, isso seria um autodesconhecimento. Nem sei se existe essa palavra, agora existe. E isso é importante para o autoconhecimento, que é importante para a gente, de uma maneira geral, para a gente se tornar mais, se controlar melhor e conseguir mudar a própria vida. Então, acompanhe aí que você vai ver que isso é muito interessante, isso é muito importante também para você entender. Você se entender, você entender comportamento humano. Essa questão da explicação pós-fato, a explicação após o comportamento, essa invenção de história, porque é isso que acontece. A gente inventa história para explicar o que a gente já fez,
por um motivo que a gente tem uma influência inconsciente. E aqui eu tô falando, eu voltei no Freud, mas eu tô falando também do inconsciente cognitivo, que é o inconsciente que a gente trabalha mais assim em outras formas de ciência também, por exemplo, psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, trabalha com a ideia do inconsciente. A maior parte do processamento de informação que o cérebro faz é inconsciente. A capacidade do inconsciente de processar informação é muito maior que a do consciente. Então, podemos concluir que muito mais, a maior parte do que acontece no nosso cérebro é inconsciente. E por isso também que ele é eficiente. Mas depois, em outro momento, eu exploro essa ideia um pouco melhor. Essa ideia da explicação, pós-fato, pós-comportamento, também está presente em experimentos assim que são centrais para a gente entender comportamento, foram muito importantes na história relativamente recente da ciência, que são experimentos com cérebro dividido. E eu vou só introduzir a ideia, não vou explicar bem, mas pra você ter ideia, existe uma estrutura do cérebro que fica no meio dele que chama corpo caloso. E essa estrutura, ela é um local por onde os dois lados do cérebro se conectam. Então, os dois lados do cérebro, eles fazem coisas diferentes, né? Outras coisas, né? Depende do cérebro todo, na verdade. Mas muita coisa depende desse trânsito entre sinais dos dois lados. E antigamente, se fazia isso de tirar o corpo caloso ou cortar, remover o corpo caloso para tratar a epilepsia, e era eficaz. Por acidente, tratar a epilepsia, e era eficaz. Por acidente, descobriram isso, que mudava também um pouco como a pessoa entendia algumas coisas que aconteciam com ela. Um dos responsáveis por isso é do mais famoso, né, talvez por esses experimentos, foi o Michael Gazzaniga, e o Sperry também ganhou Nobel, enfim. Inclusive essa parte que eu comentei que a gente estava estudando de hipnose, sugestionabilidade, estados alterados de consciência, está no livro do Michael Gazzaniga, que é o Ciência Psicológica, que é um livro muito bom, muito bom. O Gazzaniga é um dos principais psicólogos que estão vivos ainda, também um grande nome nas neurociências, então as coisas dele estão muito ligadas mesmo. E não é à toa que eu estou falando aqui de neurociência conectada com a psicologia. O meu grupo de estudos é neurociência e psicologia. Então é interessante ver que essa é interessante também, porque você consegue ver o substrato neural, substrato biológico ali por trás dos processos psicológicos. E o que é a conclusão assim, desses experimentos, que eu posso explicar em outro momento melhor, dar os exemplos, que é muito legal, mas a conclusão é que o que acontece nesses experimentos do cérebro dividido é o que acontece também no negócio da hipnose, no caso que eu contei. Por exemplo, né, vou explicar rapidamente. O lado direito da pessoa faz uma ação, né, tem um experimento direitinho que você divide as ações desses dois lados, e aí o lado do corpo controlado pelo lado direito do cérebro, ele faz uma ação, por exemplo, pegar alguma coisa, só que quem explica, ou o que explica as ações e nossos comportamentos, está no lado esquerdo. E nossos comportamentos está no lado esquerdo. Eles chamam até de o intérprete. Então, o hemisfério esquerdo ele é responsável por construir histórias e dar coerência para o que a gente faz. E como no caso da hipnose, às vezes a mesma pessoa, um lado dela toma uma ação porque o experimentador pediu, enfim, por N motivos. E esse lado esquerdo ele tem que explicar essa ação. E acontece isso, ele cria uma história para explicar que não é a causa original. E em algum momento eu vou explicar melhor esses experimentos, mas acontece isso. O cérebro direito escolhe lá no computador, nos experimentos, uma pá relacionada com uma certa história ou com alguns outros estímulos. E o cérebro esquerdo começa a contar a história,
Se tem, por exemplo, associado, se tem uma galinha no meio ali, o cérebro a pá é para juntar a sujeira da galinha lá na historinha. Mas não era. Na verdade, a pá estava relacionada com neve. E espero não ter ficado confuso, porque para eu explicar bem esse experimento ia demorar muito tempo. Esse é um parênteses gigantesco. Mas assim, a pessoa tomou uma ação por ela não. Essa conexão entre os lados do cérebro ter sido prejudicada, ela tem uma certa divisão em si mesma. Então, um lado do cérebro faz uma coisa, o outro tenta explicar essa coisa. Mas se o intérprete, o lado esquerdo, não consegue, ele não conhece a causa do comportamento do outro lado, ele cria uma história para explicar esse comportamento. Olha que doideira. Então você está vendo aqui, na hipnose e nesses experimentos, o que acontece é que a gente explica por N motivos, que muitas vezes a gente desconhece. E aqui eu já estou chegando na segunda parte do que eu quero comentar, que a gente discutiu no grupo também, e aí envolve publicidade, eu vou comentar também do Big Brother Brasil, que a gente acabou comentando, e política. E depois a gente vai tentar entender onde que isso vai chegar e como que isso te ajuda. Te ajuda a se autoconhecer melhor e a você ser menos influenciada, ter mais liberdade mesmo de ação, conhecendo os mecanismos que te influenciam, como esse que eu te falei. Então lembra aí, as pessoas foram influenciadas por algo e elas agiram, elas não lembram, elas não sabem por que agiram, ficou algo inconsciente, só que elas explicam de outro modo. Então elas foram influenciadas e não têm consciência disso. A publicidade, se a gente for ampliar um pouco o conceito de hipnose, a publicidade entraria nisso também, porque é uma forma de... Existem mecanismos diversos para você influenciar uma pessoa e pegar ela de alguma forma que ela é menos resistente àquilo. Por exemplo, publicidade, se parecer uma propaganda lá na televisão. Compre o meu produto. É assim, a gente fica resistente. Chato, não quero saber de propaganda. Mas aí o que eles fazem? Fazem uma propaganda lá falando de emoções, de você tá feliz, de você tá... Coloca um monte de coisa. E às vezes o produto ou a empresa só aparece no fim. Eu vi um dia desses de uma do Bradesco e tudo mais. E no fim era, queria conta do Bradesco, algo assim. Então, assim, é mais sutil essa influência. Porque você acaba associando, né, e a ideia da publicidade, desse tipo de publicidade é essa, você associar certas emoções positivas com uma marca, você estar menos resistente a ela, porque a gente cria uma certa resistência à propaganda, tem formas disso ser contornado, e acontece muito isso, até em influência para compras mesmo. Às vezes e a gente faz isso também da hipnose do cérebro dividido com compra. Às vezes a gente compra no impulso porque foi influenciado ou porque já estava na gente aquela vontade mesmo. E lógico que também a gente está sendo influenciado o tempo todo pelo ambiente, pelo mundo, enfim. Então a pessoa depois justifica, ela tenta criar uma história, né? Comprou por impulso às vezes e ela... Então a pessoa depois justifica, ela tenta criar uma história, né? Comprou por impulso às vezes e ela tenta justificar, mas eu precisava disso mesmo. Mas eu vou morrer algum dia, né? Não vou aproveitar o dinheiro, eu trabalho muito. Então a gente começa a justificar. E adiantar aqui, né? Aproveitar esse ponto. O que eu tô falando aqui, nada disso é julgamento moral, nada disso. Não é crítica a ninguém. Então não vejam com essa forma, porque a gente está acostumado a ver a gente criticar consumismo e sei lá o que, e programa e publicidade. Eu não tô fazendo nada disso. Eu tô querendo te mostrar e falar com você sobre a psicologia por trás disso tudo. É só isso. Você entender isso e a forma como você vai usar esse conhecimento é com você. Você absorve, usa ou não usa da forma como você achar melhor.
Até porque, né, isso também que eu tô fazendo é uma forma de influência, né? Você tendo estímulos do mundo e a ideia é que você tá consciente disso, o quanto que isso influencia seu pensamento, seu comportamento. Você pode aplicar isso mesmo também. Você pode pensar, isso aqui é interessante ou não, isso é bom ou ruim. Aí você vai julgar. Mas na publicidade tem isso. Então a gente é influenciado a consumir, a comprar várias coisas por formas sutis de influência, de controle, e a gente depois cria outras histórias e justifica para se sentir bem, e aí já é outro mecanismo psicológico nisso. Programa de TV também. É interessante ver como que a galera tá engajada com o Big Brother, por exemplo. A galera fica muito brava, muito feliz quando alguém que não gosta saiu do programa. E não é uma crítica a isso, não. Não é crítica a ver ou não ver, tanto faz isso aí. Eu não tô pensando nisso, não. A questão é como que isso influencia as pessoas e muitas vezes elas não percebem. E nem é uma crítica às pessoas também. E nem precisa todo mundo perceber isso. Às vezes a pessoa só quer se divertir, só quer distrair a cabeça, enfim. Ok. Mas se você tem interesse nos mecanismos psicológicos por trás disso, você pode se beneficiar disso aqui. Então, as pessoas, por exemplo, quando alguém faz algo, lá no programa, vamos usar isso, mas vale para qualquer pessoa. Quem está assistindo às vezes já fica bravo muito rápido, ou fica feliz, ou tem emoções muito rápidas em reação ao que acontece lá. E isso é natural da gente. Emoção é uma reação para ser rápida, para a gente pensar mais rápido e agir mais rápido. Nem sempre a gente pensa e age da melhor forma possível. Então tem esse problema, mas ela existe em função disso também. Então raiva, felicidade, tristeza são reações que a gente tem muito rapidamente. E você entender isso te ajuda um pouco a controlar melhor isso. Então as pessoas se engajam, votam para tirar pessoas e fazem fã-clube e tudo mais. E elas estão sendo muito envolvidas naquele programa, naquela situação ali. E sendo influenciadas também. E é normal, assim. Não é que é ruim, que é bom. A gente está sendo influenciado por tudo que a gente consome, né? Pô, às vezes você nem percebe. Então, às vezes você não, a pessoa não vê Big Brother, mas vê outra coisa. E aquilo ali está influenciando. A questão, às vezes, não é o problema do programa ou não, mas... outro ponto que eu queria comentar é esse. Porque às vezes a gente reage como se fosse assim... É um reality show, né? Seria um programa, um show de realidade, mas não é bem assim. Real mesmo você vai ter se você conseguir observar alguém por um bom tempo e ela não sabe que está sendo observada ou filmada. Fora isso, você não tem a realidade mesmo. E aí você tem construções que, por exemplo, o pessoal do programa e tudo mais faz isso, né? Pensando que vou tentar configurar esse jogo ou esse pessoal aqui para gerar reações. Obviamente, a publicidade, o marketing e a televisão, a base da televisão é a publicidade e marketing, né? Financia. O comercial é o que financia o programa. Então, o dinheiro, no fundo, é o que financia isso tudo. Então, quanto mais engajamento, audiência tiver, melhor para esses mecanismos. E na internet também é assim, né? Muitas vezes se usa de meios, por exemplo, polêmica para gerar discussão. De meios, por exemplo, polêmica para gerar discussão, para gerar treta, mas no fim, sim, é a sua audiência que a pessoa quer, por vários motivos. Um deles é o dinheiro. Então, às vezes, as pessoas configuram a situação de um jeito para gerar reações, e às vezes positivas e negativas, gente que gosta da pessoa, gente que não gosta, gente que concorda com a polêmica, gente que discorda da opinião e não sei o que tem, mas muitas vezes isso é posto para realmente causar isso, sabe? E isso a gente já está vendo um pouco atrás das cortinas, assim, o que está sendo, como está sendo montado, quais são as intenções disso. Na política isso também aconteceu.
né? Teve eleições aí que teve um rolo. Sinceramente, eu não sei direito, porque eu não acompanho muito política, mas teve Cambridge Analytica que parece que pulou um monte de dados de Facebook, influenciaram as eleições. E a realidade é que influenciam mesmo a quantidade de dados que. E tem até aquele documentário novo Dilema das Redes fala disso. A quantidade de dados que esses mecanismos têm, Facebook, Google, é gigantesca e eles conseguem prever e controlar muito bem o comportamento. Facebook declaradamente já assumiu, pleonasmo, né? Já assumiu que fez testes para ver como é que conseguia manipular, né, entre aspas, o comportamento das pessoas e consegue muito bem. E tem uma frase de um rapper que é o Marechal, eu acho muito massa as letras dele, a música e tudo mais. E ele fala em alguma música, se ele sabe o que tu sente, podem prever tua reação. E é real, porque assim, se eu sei que tal assunto gera uma reação, se eu sei que tal assunto gera uma reação esperada, eu posso controlar mais ou menos essa reação, que é, por exemplo, algum assunto tabu. Você falar daquilo, até política mesmo, pode ser política, Big Brother, publicidade, dá pra usar isso também. Você fala de um assunto, você sabe que as pessoas vão se emocionar demais. Um assunto tabu qualquer. Tipo, questões políticas aí diversas, que eu nem vou entrar no assunto aqui. Mas as pessoas reagem muito forte. No Brasil virou um negócio muito dicotômico, polarizado, né? Então isso gera muitas emoções fortes. E outros assuntos, não é tabu, mas assuntos tabu também. Mas se você quer, por exemplo, tá uma fórmula para você usar se você quiser engajamento e atenção na internet. Fala, por exemplo, de um tema tabu, sei lá, e coloca uma posição ou pede opiniões dos dois lados ou de vários lados do espectro político. As pessoas vão começar a brigar, elas vão sentir raiva, vão querer atacar, e a discussão vai pro, assim, ninguém vai ganhar muito com a discussão. Então, o que está acontecendo? Você está, de certa forma, influenciando e, em certo grau, controlando reações das pessoas, porque você consegue prever o que elas vão fazer. Então, você sabe o que elas vão sentir com aquilo, você sabe mais ou menos o que elas vão fazer, porque a emoção também tem isso. Por exemplo, a raiva está muito associada com a agressão, porque está muito ligado à emoção. O medo, por exemplo, estaria ligado à fuga, a raiva com a agressão. Então você já tem a probabilidade alta de você conseguir influenciar as pessoas. Então isso acontece muito, sem que as pessoas percebam. E o que eu acabei de te dar uma fórmula para manipular isso, mas o que eu tinha para dizer, na verdade, mais importante é o virar essa moeda, é o outro lado da história, que é você ser mais capaz de perceber o que te influencia e te controla. Então você é uma pessoa que briga fácil quando, sei lá, falam de algum tema, quando falam de opiniões que você discorda. Então, se você tem essa noção, você consegue já passa a dirigir sua atenção para isso, você começa a perceber. Ah, então foi por isso que eu tô com raiva, porque teve esse estímulo, né, falou desse tema e esse tema me deixa com raiva. E assim, se você discute e tudo mais, eu não tô julgando, novamente, faça o que você quiser, mas você ter essa noção também te torna consciente mas você se conhece melhor, te dá mais autoconhecimento, porque o que acontece? Muitas vezes você faz algo porque sua raiva foi despertada e depois você vai tentar criar histórias, que é natural que a gente faça, eu briguei por causa disso, porque essa pessoa é horrível, porque ele é otário, ele é babaca, sei lá o quê. Então, acho que você já entendeu com esses exemplos o que a gente faz. Para você, isso é natural, a gente é influenciado sem perceber, tanto pelo nosso processamento, pelo nosso pensamento, vamos dizer assim, inconsciente, quanto pelos estímulos do mundo que a gente está consciente, mas a gente não faz a ligação
causal entre isso e nosso comportamento. Então, a gente está respondendo e reagindo ao ambiente toda hora, e muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está reagindo daquela forma. Duas coisas, então, que a gente pode fazer. A primeira envolve o autoconhecimento, você entender essas relações causais. Se você sabe disso agora, isso já muda a forma como você pensa a respeito do seu próprio comportamento. Se você entender, tem coisas que eu tô inconsciente, eu tô reagindo a algo que eu não tô percebendo. Ou eu já te dei exemplos de coisas que você pode atentar para e você vê que te influenciam. Então isso aí já te muda a sua reação pelo seguinte. E aqui é um bom exemplo de como, né, as coisas influenciam a gente. Você está ouvindo isso, isso já está te influenciando. Você tem estímulos do mundo e tudo mais te influenciando o tempo todo, só que se você parar para pensar no que está te influenciando, isso já para a influência, você já cria uma resistência, que é o contrário da sugestionabilidade, que é o estado alterado da hipnose. Estado alterado de consciência produzido pela hipnose. Você fica mais resistente, você pode começar a perceber e pensar, por que eu estou reagindo assim? Né? Será que isso é uma boa ideia? Então você já se descola da causa, você já se descola um pouco do mundo, que é você passa a e seria uma metaconsciência, você pensa sobre o seu próprio pensamento, você se olha de fora, e essa é a parte que um pedaço do que eu falei sobre a gente olhar de fora o cenário, você se olha de fora, se olha reagindo ao mundo e começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Será que está certo? Será que está errado? Será que está bom? Será que está ruim? Então você observa a sua relação com o mundo e você está mais capaz de reagir melhor a ele, de, enfim, fazer como você acha melhor. Então, o autoconhecimento, fazer como você acha melhor. Então, o autoconhecimento, ele já muda seu pensamento, seu comportamento. Mas tem outra coisa que você pode fazer que muda mais ainda, que é a gente é controlado, influenciado, né? Controlado, entre aspas, né? A gente é influenciado por coisas do mundo, só que você pode controlar o que te controla. E isso faz uma baita diferença. Por quê? Por exemplo, você percebe, política me faz muito mal. Eu acompanho jornal, notícias, sei que tem, mas eu fico mal, eu brigo com os outros, eu fico puto. Desculpa o palavrão, mas tem gente que fica mesmo. Então você tá vendo que aquilo ali, aquela entrada de informação, isso que você tá alimentando seu cérebro com esse tipo de informação e isso tá te gerando reações, né? Você percebe, gera reações. Você pode pensar, avaliar, será que vale a pena? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou perdendo? Se eu não consumir esse tipo de informação. Então você pode controlar um pouco isso que está te influenciando. Um bom exemplo, coronavírus. Lá no começo, o pessoal entrou em pânico, muita ansiedade, ficava vendo notícias o dia inteiro. Normal, né? Parecia que o mundo ia acabar. E não que não foi ruim, que não está sendo ruim. Tá, mas eu estou falando o seguinte. Muita gente teve uma reação excessiva a isso. Tipo, além de ficar mal, que é natural, com o que está acontecendo, a pessoa começou a entrar em pânico. Às vezes tem gente que tinha toque e ficou pior. E assim, às vezes você pode pensar, posso estar reagindo demais a isso, né? Se eu souber o básico para sobreviver, eu consigo me manter bem, né? Eu não preciso saber de cada novo morto, como se fosse um... Isso não ajuda muito, sabe? Então, lá no começo eu dei a dica, né, em rede social, esses lugares aí, que era dieta de informação. Fala, ó, manipule as informações que você recebe, porque isso te afeta e você não tem controle absoluto sobre isso que já está te afetando. Então, reserva ali meia, uma hora para ter notícia disso e para se manter informado o mínimo possível e seguro. E ok, se você ficar vendo o dia inteiro, vai te afetar muito, vai te fazer mais mal do que bem. E depois eu vi isso sendo repetido em todo lugar, né, em notícia e outros profissionais, pessoal dizendo a mesma coisa, porque é bem claro mesmo. Depois que a gente sabe, às vezes é claro, né, mas é bem, assim, auto-evidente
agora que eu tô te falando isso, se é a primeira vez que você pensou, você deve ter pensado, nossa, é mesmo, faz sentido, né? Quanto mais você consome de um tipo de informação, mais aquilo te afeta. Menos você consome, menos te afeta. Então essa é uma forma de controlar o que te controla. Eu não vou dizer controla. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, o que você tem que ver, o que você tem que consumir, o que você não tem que ver. Como eu te falei, eu não tô julgando, não tô criticando nada, não é meu interesse fazer isso. A ideia é te ajudar a pensar sobre o seu comportamento, te dar ferramentas para você avaliar e controlar seu próprio comportamento e, né, basicamente o que eu falei, você ter atenção para isso, você saber das influências que estão te afetando e você, sabendo, né, primeiro passo, você ter atenção, o autoconhecimento, você tem a capacidade de manipular isso, de controlar, de mudar. Nem sempre, né? Tem muito ambiente, coisas que a gente não tem como controlar muito, mas algumas coisas você pode fazer. Então você já tem essas ferramentas. E eu acho que já faz uma diferença grande e talvez você observe depois de um tempo, né? Se você está muito envolvido no assunto, você não ganha muito e você perde muito, você fica mal, você briga por causa dele. Começa a diminuir o tempo que você consome isso de informação, o tempo que você fala sobre isso. Você vai ver que depois de um tempo vai fazer diferença, sabe? Você vai ficar diferente porque seu corpo vai reagir de forma diferente. O nosso corpo ele está reagindo, e o corpo inclui tudo, cérebro e mente também. Nosso corpo está reagindo o tempo todo e é os estímulos do meio, né? Se você está sei lá, na floresta selvagem cheia de bicho perigoso, você vai ficar em estado de alerta, de fuga, de medo o tempo todo. E só que hoje em dia a gente não tem esse estado, só que a gente pode criar, né? Você pode se assistir notícia ruim o tempo todo, você vai ficar num estado parecido, que é, nossa, o mundo tá acabando, tá tudo muito ruim, tá uma desgraça, o mundo tá horrível. Então você controla um pouco isso, né? É basicamente isso que eu tinha para falar. Falei falar também. Então, se você gostou de algum assunto particular, algum pedaço dessa informação, que eu falei de muita coisa, né? Comenta comigo. Você pode ir lá no site do podcast, universodapsicologia.com, comentar na postagem, em qualquer lugar. Pode mandar mensagem por e-mail, tem contato lá para você mandar, rede social também. No Instagram, se quiser mandar, eu acabo respondendo muita coisa lá por mensagem direta. Então, entre em contato comigo e me fala. Dá um feedback também se você gostou, o que você achou disso, se achou interessante, o que isso muda na sua vida, se você pensa em aplicar algum tipo de ferramenta, de ideia que eu comentei aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.